Mais uma vez aqui para analisarmos mais um tema da Palavra de Deus. Desta vez abordaremos a hipocrisia. Abramos nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 1 a 7. Leremos a Bíblia na nova versão transformadora. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. E observavam que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus aqui cita a profecia de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Quando chamou e separou Abraão para dele formar um povo especial, era a intenção do Senhor que a nação escolhida prestasse a ele um culto em espírito e em verdade. Por isso, através de Abraão e de seus descendentes, as instruções foram dadas a fim de que Israel aprendesse a adorar a Deus de forma diferente das nações que cultuavam falsos deuses, representados basicamente por ídolos. Moisés, o grande legislador, levantado por Deus para conduzir Israel do Egito para a terra prometida, escreveu os preceitos dados pelo Senhor. Infelizmente, os descendentes de Israel, com o passar do tempo, se ativou apenas a letra da lei, desconhecendo o espírito que devia caracterizá-la. Transformaram a religião num conjunto de preceitos rígidos, frios, sem vida, que seguiam a tradição sem nenhuma impressão em seu coração, sem transformação de vida. Esse problema Jesus enfrentou e combateu durante todo o seu ministério terreno. E mais uma vez os escribas saem de Jerusalém e vão até a Galileia para observar Jesus. Desta vez, os escribas se unem aos fariseus locais e, cheios de preconceitos, esses homens não descobrem outra falha em Jesus senão a falta de um cumprimento da tradição dos anciãos por parte dos discípulos, nem por parte de Jesus, mas dos seus discípulos. Pasmem vocês, né? Do que concede é lavar as mãos antes de comer. Eles não se referem à falta de cumprimento dos mandamentos de Deus, mas somente quanto à tradição dos anciãos. A acusação que levantam contra os discípulos não se dá como uma atitude de higiene. Não. Esse é o problema. Sem dúvida, os discípulos lavavam as mãos para se alimentarem, sim, no que as medidas de higiene exigiam. A acusação referia-se à negativa de se submeterem Jesus e os discípulos a todo aquele cerimonial prescrito no conjunto de preceitos da lei. A tradição que veio formar o Mishnah e o Talmud exigiam que, ao lavar-se, a pessoa imergisse as mãos, levantasse as mãos
até que a água escorresse pelos cotovelos, até os cotovelos. Como se vê, isso não tinha coisa alguma a ver com a higiene, mas, segundo a tradição, relacionava-se com a purificação cerimonial. Jesus então responde aos escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas. Essa palavra, a princípio, foi usada na língua grega para o ator que usava uma máscara nos diálogos do teatro. Ela é bem usada para referir-se a esses judeus. O hipócrita é um dissimulado. Os fariseus constituíam uma seita do judaísmo, e essa seita surgiu na intenção de levar o povo à observância da lei de Moisés, abandonada em tantas circunstâncias pelos descendentes de Israel. Mas, com o passar do tempo, os fariseus foram substituindo a devoção pura por uma dedicação às tradições. E a acusação de Jesus a eles de menosprezarem os mandamentos de Deus em favor dos preceitos dos homens pode ser provada. E Jesus vai provar da seguinte maneira. Jesus toma um exemplo. O Decálogo mandava prestar toda a honra a pai e mãe. O ensino é claro, não deixa dúvidas. Não havia como fugir disso. Entretanto, para a satisfação das suas ambições, os fariseus encontravam na tradição uma maneira de contornar o cumprimento da lei. Você sabe aquele jeitinho brasileiro, né? É assim que eles faziam. Pois bem, Corbã era uma oferta dada ao Senhor. E nessa oferta ninguém podia tocar. Ela destinava-se ao templo. Os tradicionalistas judeus declaravam Corbã o seu dinheiro. Eles diziam que nenhuma quantia poderia ser usada para sustento dos pais. Com isso, fugiam ao dever de sustentar os próprios pais. Não era essa a relação espiritual que Deus desejava aos descendentes de Abraão. Ele queria um culto em espírito, em verdade, em sinceridade de coração. A oferta não teria nenhum valor, pois Deus seria algo meramente formal. Em nenhuma circunstância, Deus se agrada de formalidade fria, oca, vazia. Deus quer corações contritos e quebrantados. Abra o seu coração para Jesus agora, com toda sinceridade. Deixe que Ele entre e faça morada em seu coração. Não seja um hipócrita espiritualmente, mas seja um seguidor de Jesus, com todas os mandamentos, as leis e o amor que Ele quer que o sigamos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que não olha para as aparências, mas o Senhor olha para o mais profundo do nosso ser. O Senhor olha para o nosso coração. O Senhor olha para o nosso interior. E o Senhor quer, nosso Deus, que sejamos pessoas que honrem, que dignifiquem e que exaltem o nome de Jesus. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre. Amém.